Eu havia ido ver o apartamento antes de comprá-lo. A corretora disse que o dono estava há muito tempo no exterior. Ao entrar na sala de estar, fiquei paralisada. Na parede havia um retrato meu, e nele eu estava grávida. Mas eu nunca tive filhos. E assim que o dono me chamou pelo meu nome, sejam bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Temos muito interesse em saber. Desejamos a vocês uma boa escuta desta história envolvente. Ana estava parada diante de um alto prédio de tijolos na Rua das Acácias e lia pela enésima vez o anúncio no celular. Apartamento de 3 quartos, 5º andar, reforma de qualidade, preço razoável. Razoável demais para ser honesta. Normalmente, por esse valor naquele bairro, ofereciam no máximo kitchenettes nos andares térreos. Mas a corretora Marina havia garantido que estava tudo certo. O dono estava com pressa para vender e tinha ido para o exterior. Por isso aceitava fechar rápido. Ana apertou o cinto do casaco. O vento de outubro se infiltrava pelas roupas e ela estremeceu, olhando para a tinta descascada da porta de entrada. O prédio era antigo, construído nos anos 1950, com pés direitos altos e paredes sólidas. Ana gostava desse tipo de construção. Havia nelas algo de substancial, de confiável. Depois de tudo que tinha acontecido em sua vida nos últimos anos, era exatamente essa sensação de chão firme sob os pés que lhe faltava. A porta rangeu ao abrir, e no vão apareceu uma mulher de uns 50 anos, de terno cinza sóbrio, cabelo impecavelmente arrumado e sorriso profissional. Ana Ferreira, sou Marina, a senhora me ligou. Entre, por favor, não vamos ficar com frio lá fora. Ana acenou com a cabeça e adentrou o hall. Cheirava a tinta velha e a algo abafado, mas estava limpo. O piso havia sido lavado. Nas janelas do 1º andar pendiam cortinas novas. O elevador, surpreendentemente, funcionava, e elas subiram em silêncio. O apartamento é realmente muito bom, dizia Marina em voz baixa, examinando suas unhas bem cuidadas. O dono investiu muito na reforma. Tudo foi feito com qualidade, com carinho, sabe? Não para vender, mas para si mesmo. A vida simplesmente tomou outro rumo e ele precisou ir embora. Por que ele está vendendo? Perguntou Ana, observando os andares passarem pela grade do elevador. A senhora disse que ele está no exterior? Não pretende voltar? Marina hesitou por um instante e Ana percebeu. A corretora claramente estava omitindo algo. Bem, sabe, cada um tem suas circunstâncias. Trabalho lá uma vida nova. Não me contou os detalhes e nem perguntei. Não é da minha conta. O importante é que a documentação está em ordem, sem dívidas, sem pendências. Pode verificar no cartório de registro de imóveis. O elevador parou no 5º andar e elas saíram para um longo corredor com 3 portas. Marina tirou da bolsa um molho de chaves e começou a abrir a fechadura. Ana ficou ao lado dela e, de repente, foi tomada por uma sensação estranha. Como se já estivesse ali, naquele patamar diante daquela porta. Como se em algum momento já tivesse ficado parada exatamente assim, esperando alguém abrir. A senhora queria dizer algo? A corretora se virou para ela. Não, é só que... Ana esfregou as têmporas. Pareceu um déjà vu. Acontece, sorriu Marina e empurrou a porta. Pode entrar. Elas entraram em um amplo hall de entrada. O parquet sob os pés era novo, envernizado, as paredes pintadas em bege quente. Na parede pendia um grande espelho em moldura de madeira. Abaixo, uma elegante cônsola sobre a qual repousava um vaso de cerâmica vazio. Ana passou a mão distraída pela superfície lisa da cônsola. Nem uma partícula de pó. O dono manda uma empresa de limpeza de vez em quando, explicou a corretora, notando o gesto dela. Quer manter o apartamento em boas condições. Vamos, vou mostrar tudo na ordem. Elas passaram para a cozinha, grande e quadrada com janela para o pátio. O armário era sólido de madeira maciça, a bancada de pedra. Eletrodomésticos embutidos, todos no lugar. Geladeira, fogão, lava-louças. No parapeito da janela havia um vaso com uma planta ressecada. Alguém havia tentado cultivar um gerânio ali, mas a planta havia morrido há muito tempo.
Os móveis ficam? Perguntou Ana, abrindo um dos armários. Dentro havia louça, pratos brancos simples, xícaras, copos. Tudo limpo, arrumado com cuidado. Sim, o dono disse que vai levar só os pertences pessoais. O resto pode ficar ou ser descartado, como for mais conveniente para o novo proprietário. Sinceramente, os móveis são bons. Não é o que costumam deixar nesses casos. Ana acenou com a cabeça e seguiu pelo corredor. O banheiro tinha azulejo até o teto, louças novas, uma banheira grande e, separado, um box de ducha. Tudo reluzindo de limpo. Ana imaginou a si mesma ali pela manhã, se lavando, olhando para o espelho sobre a pia. E novamente aquela sensação estranha, como se ela realmente já tivesse feito isso alguma vez. A senhora está bem? Preocupou-se Marina. Van quer sentar? Estou bem, só deu uma tonteira. Provavelmente comi pouco no café da manhã. Elas seguiram em frente. O primeiro quarto era claramente um dormitório. Uma cama de casal grande com cabeceira entalhada, guarda-roupa deslizante, cobrindo a parede inteira, cômoda. Sobre a cômoda havia uma pilha de roupa de cama dobrada, preparada aparentemente para os novos moradores. Ana foi até a janela. A vista se abria para o pátio interno, onde cresciam velhas amendoeiras e havia balanços infantis. Algumas crianças brincavam no areneiro. As vozes delas chegavam abafadas. Lugar tranquilo, observou Ana. Não se ouve o barulho dos carros. Sim, é uma das vantagens. O prédio fica dentro do quarteirão. Até a avenida são 5 minutos a pé, mas aqui é calmo. Ótima opção para a família. Família, Ana não tinha. Pelo menos, não naquele momento. Tinha os pais com quem morava nos últimos anos, mas a relação era tensa. A mãe tentava controlar cada passo dela. O pai ficava calado e se escondia atrás do jornal. Ter moradia própria era uma necessidade. Ela sentia que sufocava no apartamento dos pais, onde cada objeto lembrava que estava ali de passagem, que aquele não era o seu lar. O dinheiro para o apartamento havia aparecido de forma inesperada, uma indenização de seguro. Os pais explicaram vagamente que houvera um acidente alguns anos atrás. O culpado reconheceu a responsabilidade, houve um longo processo judicial. Ana não se lembrava de nenhum acidente. Depois do trauma, sua memória era como uma peneira. Períodos inteiros da vida haviam caído em buracos negros. Os médicos diziam que era normal, que o cérebro às vezes bloqueia eventos traumáticos. Mas Ana sentia que não era só isso. Ela não se lembrava de muita coisa, como se os últimos 10 anos de sua vida tivessem sido parcialmente apagados. O segundo quarto é menor. A voz da corretora a trouxe de volta à realidade. Pode ser usado como escritório ou quarto de hóspedes. Elas passaram para o cômodo seguinte e Ana parou no vão da porta. Ali havia uma janela clara voltada para o mesmo lado que o dormitório, mas o que chamou a atenção foi outra coisa. Encostada na parede, havia uma mesinhainha infantil com uma cadeirinha, e nas prateleiras ao longo da parede brinquedos arrumados com cuidado. Ursos de pelúcia, bonecas, carrinhos, blocos de montar, livros com capas coloridas. Tudo estava limpo, novo, mas claramente sem uso há muito tempo. É um quarto infantil, disse Ana baixinho. Marina pigarreou. Sim, o dono mencionou que tem uma filha, mas ela está com ele no exterior. E os brinquedos ficaram? Não sei, talvez planejasse voltar algum dia. Ana se aproximou da prateleira e pegou uma das bonecas. Uma menina loira de vestido rosa. A boneca estava morna ao toque, aquecida pela luz do sol que batia na prateleira. Por algum motivo, um nó subiu à garganta. Ana não entendia aquela sensação. Uma saudade dilacerante, como se tivesse perdido algo muito importante e não conseguisse lembrar o quê. Vamos continuar, chamou a corretora com suavidade. Restava a sala, o maior dos cômodos. Ana devolveu a boneca à prateleira cuidadosamente e saiu para o corredor. Elas se aproximaram da última porta, de 2 folhas, em madeira maciça. Marina empurrou as folhas e entraram em um espaçoso cômodo com 2 janelas. Havia um grande sofá em L, uma mesa de centro, estantes repletas de livros,
Junto à janela, uma escrivaninha com abajur. Tudo arrumado com bom gosto, aconchegante. E na parede, em frente ao sofá, havia um retrato. Hannah deu alguns passos para dentro do cômodo e ficou paralisada. O retrato era grande, em uma pesada moldura dourada. Tela, óleo, trabalho profissional, e nele estava representada ela mesma. Hannah reconheceu seus próprios traços, seu cabelo, a pinta acima da sobrancelha esquerda. A mulher no retrato era um pouco mais jovem, talvez uns 5 anos, com cabelo mais comprido do que o dela agora. Usava um vestido claro com estampa floral. Estava sentada em uma poltrona junto à janela, e suas mãos repousavam sobre o ventre arredondado. Estava grávida. O coração de Hannah disparou tão forte que parecia audível em todo o apartamento. Ela deu mais um passo em direção ao retrato, depois mais um. Era definitivamente ela. Cada traço do rosto, o formato dos lábios, o corte dos olhos, tudo coincidia. Até a expressão era reconhecível. Aquele meio sorriso sonhador que ela se flagrava quando olhava no espelho. O que é isso? A voz saiu estranha, rouca. Quem é essa? Marina se aproximou e Hannah viu que a corretora estava constrangida. Eu não sabia como lhe dizer. Sabe, esse retrato é uma das condições de venda. O dono insistiu muito para que ele ficasse no lugar. Pensei que fosse apenas um capricho dele, que quisesse guardar uma lembrança do passado. Mas isso é... Essa sou eu, concluiu Hannah. É o meu retrato. Mas eu nunca estive grávida, não tenho filhos, eu me lembraria. Ela foi até a parede e examinou de perto a imagem. O artista era talentoso. Cada detalhe fora pintado com amor. As dobras do vestido, a luz caindo pela janela, os reflexos no cabelo e principalmente a expressão do rosto. A mulher no retrato olhava para algum ponto distante com uma ternura e uma felicidade tais que Hannah sentiu os olhos arderem. Talvez seja apenas uma mulher parecida, sugeriu a corretora com insegurança. Uma coincidência? Ela tem a mesma pinta. Hannah tocou a própria sobrancelha e apontou para o retrato. Vê? Acima da sobrancelha esquerda, e a cicatriz no pulso. Ela puxou a manga do suéter, mostrando a linha fina e branca. A mesma cicatriz. Sou eu. Tenho 100% de certeza. Marina ficou em silêncio, desconcertada. Hannah recuou do retrato. O pânico a envolveu. Como era possível? Quem havia pintado aquele retrato? Por que ela estava representada grávida? Ela tentava lembrar se havia alguma gravidez que não recordava. Talvez fosse parte daquela memória perdida. Preciso ligar, murmurou ela, pegando o celular com as mãos trêmulas. Preciso... Espera. A corretora pôs a mão no ombro dela. Vamos resolver isso com calma. Vou ligar para o dono, pedir uma explicação. Deve ser algum mal-entendido. Mal-entendido? Hannah se virou para ela. Há um retrato meu na parede de um apartamento que nunca vi antes. Isso não é um mal-entendido, isso é. Eu não sei o que é isso. A voz quebrou em um grito. Marina recuou assustada. Hannah Ferreira, por favor, se acalme. Vamos sentar, tomar água. Mas Hannah não conseguia se acalmar. Ela andava pelo cômodo sem tirar os olhos do retrato. A memória fervilhava, tentando resgatar algo, mas esbarrava apenas no vazio. Ela tentava se imaginar naquele vestido, naquela poltrona com aquele ventre, e não conseguia, como se estivesse olhando para a vida de outra pessoa. O dono, disse Hannah devagar. A senhora falou que ele tem uma filha. Quantos anos ela tem? A corretora hesitou. Não sei ao certo, mas acho que uns 7, 8 anos. Ele mencionou que a menina já está na escola. 7, 8 anos. Hannah fez o cálculo rapidamente. Se no retrato ela estava grávida e a criança tinha agora 7 anos, o retrato fora pintado havia cerca de 8 anos, exatamente o período que ela mal se lembrava. Aquele buraco na memória que os médicos atribuíam às consequências do trauma. Quem é ele? Perguntou Hannah com rispidez. Como ele se chama? Por que está vendendo esse apartamento? E principalmente como ele tem um retrato meu? Não posso revelar dados pessoais do cliente, começou Marina,
mas ao encontrar o olhar de Ana, parou. Tudo bem, ele se chama Rodrigo. Rodrigo Cavalcante. Não sei mais nada, palavra de honra. Cavalcante. Ana girava o sobrenome na cabeça, tentando encontrar algum eco. Nada. Completamente vazio. Tenho o telefone dele, continuou a corretora. Posso ligar se quiser, ou a senhora pode ir embora, esquecer esse apartamento. Entenderei. É uma situação de fato estranha. Ana ficou olhando para o retrato. A mulher no vestido claro a encarava com tanta ternura, tanto amor. Quem ela havia sido? E principalmente quem era Ana quando posou para aquele retrato? Não, disse ela baixinho. Não vou embora. Quero saber a verdade. Ligue para ele. Marina pegou o celular com hesitação, encontrou o número nos contatos e ativou o viva-voz. Chamadas longas. Ana as escutava apertando as mãos em punho. Cada chamada ecoava nas têmporas. Por fim, atenderam. Marina. Soou uma voz masculina, grave e calma. E havia algo familiar nela, uma entonação que fez a respiração de Ana travar. Rodrigo, bom dia. A corretora falava com cautela. Desculpe incomodá-lo. Estamos agora com uma compradora em potencial no seu apartamento. E surgiu uma situação incomum. A compradora viu o retrato na sala e afirma que a mulher retratada é ela mesma. O senhor pode explicar? Pairou um silêncio. Longo, opressivo. Ana quase sentiu a pessoa do outro lado se recompondo. Ana, disse ele por fim. É Ana Ferreira? A corretora olhou para ela com um ponto de interrogação no rosto. Ana acenou com a cabeça, incapaz de pronunciar uma palavra. Sim, é ela, confirmou Marina. Nova pausa. Depois o homem expirou fundo. Diga a ela que estarei aí em 20 minutos. Preciso conversar com ela. Ana ficou de pé junto à janela da sala, incapaz de desviar o olhar do retrato. Marina falava algo sobre chá, sobre sentar e esperar, mas as palavras passavam ao largo da consciência. 20 minutos. Em 20 minutos, ela encontraria o homem que, por algum motivo, sabia seu nome, que guardava seu retrato na parede do apartamento dele, que mandou pintar ou encomendou uma imagem sua grávida. Ela passou a mão pelo rosto, tentando se reorganizar. Tudo aquilo parecia um sonho absurdo. De manhã ela havia se preparado para uma visita de rotina a um apartamento, pensava nas perguntas a fazer à corretora, calculava se o dinheiro daria para a reforma, e agora estava ali olhando para o próprio reflexo de um passado que não se lembrava. Talvez se sente, repetiu Marina com cautela. A senhora está muito pálida. Ana acenou com a cabeça e se deixou cair no sofá. As almofadas macias a acolheram, e ela, de repente, percebeu que aquele sofá também lhe era familiar. Como se já tivesse sentado ali antes, exatamente assim, encostada no braço com as pernas dobradas sob o corpo. Um arrepio percorreu a pele. Vou até a cozinha buscar água, disse a corretora e saiu depressa, claramente querendo dar a Ana um momento a sós. Sozinha no silêncio, Ana olhou ao redor. As estantes de livros chamaram sua atenção. As lombadas eram variadas, reunidas claramente para leitura, não para enfeite. Ela se levantou e se aproximou. Clássicos, prosa contemporânea, thrillers. Alguns volumes de psicologia. Os dedos foram por conta própria até um dos livros, um volume surrado de Machado de Assis. Ela o tirou, abriu. Na folha de rosto, a lápis, estava escrito: Para Ana, com amor. R. O coração afundou. Ana rapidamente guardou o livro e pegou o seguinte: Poemas de Drummond. A mesma letra na primeira página. Para a minha amada. R. Mais um livro, mais um. Em todos havia dedicatórias endereçadas a ela. Ela recuou da estante, enjoada de tanto compreender. Aquele homem, Rodrigo Cavalcante, lhe presenteava livros. Eles foram íntimos o suficiente para ele escrever com amor para a minha amada. Como era possível? Por que ela não se lembrava de nada? Marina voltou com um copo d'água,
mas Ana não o pegou. Em vez disso, correu de volta para o quarto infantil. Os brinquedos nas prateleiras, os livrinhos, a mesinha. Ela pegou um dos livros, Contos de Fadas com ilustrações coloridas, e abriu a primeira página. Para a nossa Lara da mamãe e do papai. A letra era diferente, feminina, arredondada, a letra dela. Ana a reconheceu, embora não pudesse explicar como sabia. Meu Deus, sussurrou ela, agachando-se no meio do quarto. O que está acontecendo? A corretora estava na porta sem saber o que fazer. Ana olhava para o livrinho nas mãos e sentia a realidade se desfazendo. Ela havia tido uma filha, um marido, uma vida naquele apartamento e não se lembrava de absolutamente nada disso. A campainha fez as duas estremecerem. Ana se levantou devagar, colocou o livrinho de volta na prateleira e saiu para o corredor. Marina já abria a porta. Na soleira havia um homem, alto, ombros largos, de jaqueta escura e jeans. Cabelo salpicado de grisalho, rosto cansado com olheiras. Teria uns 40 anos, talvez um pouco mais. Quando ele viu Ana, no rosto dele se refletiu tal mistura de emoções que ela involuntariamente recuou um passo. Dor, esperança, medo, tudo se misturou em um único olhar. Ana, disse ele baixinho, e a voz tremeu. Ela ficou ali, segurando as bordas do suéter com as mãos, sem conseguir pronunciar uma palavra. Aquele homem a olhava como se ela fosse a coisa mais preciosa que ele tinha. Como se esperasse por aquele encontro uma eternidade inteira. Não o conheço, ela finalmente conseguiu dizer. Não me lembro do senhor. Rodrigo ficou imóvel, depois acenou devagar com a cabeça. Eu sei. Os médicos avisaram que a memória poderia não voltar, mas eu esperava... Ele se deteve, passou a mão pelo rosto. Posso entrar? Preciso lhe contar algumas coisas. Marina se afastou para dar passagem. Rodrigo entrou no hall, tirou a jaqueta, pendurou no cabideiro. Os movimentos eram automáticos, habituais. Era óbvio que ele havia feito isso centenas de vezes. Ana acompanhou cada gesto dele com o olhar, tentando encontrar algo familiar. Podemos ir à sala? Ele sugeriu. É mais confortável ali. Foram para o cômodo com o retrato. Rodrigo se acomodou na poltrona em frente ao sofá. Ana sentou na beira do sofá, tensa. A corretora se instalou em um canto, claramente sem querer ir embora. A curiosidade e a preocupação com a cliente superaram a ética profissional. Meu nome é Rodrigo Cavalcante, começou o homem com as mãos entrelaçadas entre os joelhos. Tenho 42 anos. Trabalho como engenheiro de projetos. Há 5 anos eu era seu marido. Vivemos juntos por 8 anos. Temos uma filha, Lara. Ela tem 8 anos agora. Ana ouvia, e cada palavra era como um golpe. Marido, 8 anos. Uma filha. Isso é impossível, sussurrou ela. Eu me lembraria. Eu me lembraria de ter sido casada, de ter um filho. Há 5 anos tivemos um acidente, continuou Rodrigo sem tirar os olhos dela. Voltávamos da chácara em setembro. Um caminhão invadiu a contramão. O motorista havia dormido ao volante. Eu consegui desviar, mas o impacto foi do lado direito, onde você estava sentada. A Lara estava atrás na cadeirinha. Quase não se machucou. Mas você... A voz falhou. Demoraram mais de 1 hora para te tirar do carro. Traumatismo crânioencefálico, fraturas, lesões internas. Ana sentiu as mãos esfriarem. Acidente. Os pais haviam falado em acidente, em indenização, mas nunca mencionaram detalhes. Você ficou 3 semanas em coma. Rodrigo falava devagar, como se cada palavra custasse um esforço. Os médicos não tinham certeza se você ia sobreviver. Eu não saía do hospital, dormia no corredor em cadeiras. A Lara desenhava para você, mandava comigo, pedia para eu levar para a mamãe. Ele se calou, apertando os punhos. Ana esperou a continuação sem conseguir emitir um som. Quando os médicos disseram que você havia recobrado a consciência, eu estava no corredor. Ele continuou com voz opaca. Mas seus pais já estavam no quarto. Eles saíram e me disseram que você não se lembrava dos últimos 10 anos. De nada. Nem de mim, nem da Lara, nem da nossa vida. Os médicos confirmaram.
Amnésia retrógrada. Seus pais insistiram para que eu não fosse visto por você. Disseram aos médicos que a presença de um desconhecido poderia piorar seu estado, causar estresse. Formalmente, eles tinham razão. Você realmente não se lembrava de mim. Para você, eu era um estranho. Ele passou a mão pelo rosto e Ana viu seus lábios tremerem. Tentei entrar à força, exigi uma visita, mas sua mãe resistiu com unhas e dentes. Dizia que os médicos recomendavam não traumatizá-la, que era necessário tempo, repouso, recuperação gradual. Enquanto você estava no hospital, eles obtiveram a tutela temporária por causa do seu estado e quando você recebeu alta, te levaram para a casa deles imediatamente. Fiquei sabendo depois. Cheguei ao hospital e você já não estava mais lá. Eles não tinham o direito, sussurrou Ana, sentindo um frio se espalhar por dentro. Tinham. Juridicamente, estava tudo em ordem. Você não se lembrava de mim, não conseguia confirmar que eu era seu marido. E sua mãe convenceu os médicos de que o estresse causado pelo encontro com um desconhecido, que se intitulava marido, poderia agravar a amnésia. Depois da alta, tentei encontrá-la. Fui à casa dos seus pais, sem sucesso. O silêncio pousou sobre a sala. Hannah ficou sentada abraçando a si mesma, tentando digerir o que ouvira. Tudo soava plausível, plausível demais. Explicava as lacunas na sua memória, o comportamento estranho dos pais, o dinheiro para o apartamento. Tenho documentos. Rodrigo foi até o bolso interno da jaqueta que trouxera para a sala. Certidão de casamento, fotografias, prontuários médicos, tudo o que pode confirmar o que estou dizendo. Ele lhe estendeu uma pasta. Ana a pegou com as mãos trêmulas e abriu. Certidão de casamento. Sobrenome de solteira dela, Ferreira. Ao lado, o sobrenome Cavalcante. Data: 15 anos atrás. Havia ali também cópias de outros documentos pessoais dela com as devidas anotações. A mesma data. Como ela não havia percebido isso antes? Fotografias. A do casamento. Ela de vestido branco, ele de terno. Ambos rindo. Fotos juntos na praia, no parque, em casa, na cozinha. Em uma fotografia, ela estava visivelmente grávida, usando aquele mesmo vestido claro com estampa floral. Rodrigo a abraçava pelos ombros. Ambos sorriam para a câmera. Mais fotos com um recém-nascido nos braços. Os primeiros passos da criança. Um aniversário. Um bolo com velhinhas. Festas em família. Em cada foto, eles pareciam felizes. Uma família comum e amorosa. Isso sou realmente eu, sussurrou Ana, examinando o próprio rosto nas fotografias. Mas não me lembro de nada disso. De absolutamente nada. Os médicos chamam de amnésia retrógrada, disse Rodrigo. Disseram que a memória poderia voltar com o tempo, ou nunca mais voltar. Sugeriram não forçar, deixar o cérebro se recuperar naturalmente. Seus pais, eles sempre foram contra o nosso casamento. Achavam que eu não era suficientemente bom para você. Quando você perdeu a memória, enxergaram nisso uma chance de te recuperar. Te levaram, cercaram de cuidados, convenceram-se de que seria melhor assim. Eles sabiam. A voz de Ana estava carregada de dor. Os pais sabiam que eu tinha marido e filho, e não me disseram nada. Achavam que estavam agindo certo, que se você de qualquer forma não se lembrava daquela vida, para que lhe causar sofrimento por uma família que você não conhece, isso só traria dor e atrasaria a recuperação. Rodrigo apertou os punhos. Tentei lutar na justiça, com advogados, exigi encontros, tentei contestar a tutela deles. Mas os juristas me explicaram. Enquanto você mesma não quisesse me ver, enquanto não se lembrasse ou não acreditasse nos documentos, ninguém poderia te obrigar. E sua mãe contratou bons advogados, apresentou tudo como se eu quisesse me aproveitar do seu estado. Os psicólogos do lado deles diziam que um encontro forçado poderia traumatizá-la ainda mais. No fim, o tribunal negou meu pedido. E a Lara? A Lara chorava toda a noite, perguntava quando a mamãe voltava, por que ela havia ido embora. Explicar para uma criança pequena que a mamãe simplesmente não se lembra dela é impossível.
Era pesado demais. Ana cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas escorriam pelos dedos. Ela chorava de dor, de raiva, do reconhecimento de que lhe haviam roubado 5 anos de vida. 5 anos durante os quais, em algum lugar, uma filha crescia, um marido esperava, enquanto ela vivia em uma realidade inventada. Os médicos diziam que às vezes a memória pode retornar com um forte abalo emocional, disse Rodrigo, de pé atrás dela. Ou com lugares e objetos conhecidos. Pensei que, quando a corretora me disse que havia uma compradora em potencial e mencionou seu nome, eu não acreditei. Parecia uma coincidência incrível ou um sinal do destino. Pedi que ela lhe mostrasse o apartamento, deixando o retrato no lugar. Era uma condição minha desde o início, quando concordei com a venda. Esperava que você o visse, que algo te tocasse. E não me lembrei. Ana se virou para ele. Não, ele respondeu com honestidade. Mas você está aqui. Você viu o retrato e eu posso lhe contar a verdade. Já é mais do que eu esperava. Eles ficaram um de frente para o outro. 2 seres que um dia se amaram, formaram uma família e agora eram estranhos. Ana olhava para os olhos cansados dele e via sinceridade. Ele não estava mentindo. Tudo o que dizia era verdade. Você tem uma foto da Lara? Ela perguntou. Recente? Rodrigo pegou o celular, rolou a galeria e o estendeu para ela. Na tela havia uma menina de uns 8 anos com cabelo loiro e olhos castanhos. Ela estava sentada à mesa, desenhando algo com a língua levemente para fora, de tanta concentração. No rosto havia uma expressão séria e absorta. Ela é parecida com você, disse Rodrigo baixinho. Principalmente quando está pensando. A mesma expressão no rosto. Ana olhou para a foto e sentiu algo se apertar por dentro. Aquela era sua filha, que ela havia carregado no ventre, dado à luz, amamentado, colocado para dormir, e ela não se lembrava de nada, nem das primeiras palavras, nem dos primeiros passos, nem do cheiro do cabelo dela, nem qual era o brinquedo preferido dela. Ela sabe de mim? Perguntou Ana. Sabe. Nunca escondi dela. Contei que você sofreu um acidente, perdeu a memória, que não é culpa sua, que você a amava, mas agora não pode se lembrar. A Lara é uma menina inteligente. Ela entende, mas sente saudade. Muita saudade. Marina, que havia ficado quieta em seu canto todo aquele tempo, tossiu delicadamente. Com licença por me intrometer, mas o que acontece agora? Com o apartamento, quero dizer. Ana Ferreira pretendia comprá-lo, mas, dadas as circunstâncias, Rodrigo olhou para Ana. Eu não quero vendê-lo. Nunca quis. Era uma tentativa. Não sei. Uma esperança tola de que você aparecesse aqui e que algo acontecesse. E aconteceu, disse Ana. Soube a verdade. Sim, mas e agora? Havia uma esperança cautelosa em sua voz. Não estou pedindo para você voltar imediatamente. Não estou pedindo que finja ter se lembrado. Mas talvez você queira tentar nos conhecer de novo. A Lara, pelo menos. Ver como ela é. Dar a si mesma uma chance. Ana ficou em silêncio, absorvendo tudo. Em um único dia, sua vida havia sido virada de cabeça para baixo. De manhã era uma mulher solitária que planejava comprar um apartamento e começar uma nova vida, e agora descobria que tinha marido, filha, toda uma história da qual não se lembrava. Os pais lhe mentiram durante 5 anos, escondendo a verdade sobre o passado. Preciso de tempo, disse ela por fim, para assimilar tudo isso. É muita coisa de uma só vez. Entendo, acenou Rodrigo com a cabeça. Não estou com pressa. Não estou pedindo que você volte agora, nem que finja que se lembrou. Mas talvez você queira tentar nos conhecer de novo? A Lara, pelo menos. Ela não tem culpa de nada. Ana fechou o álbum, colocou-o sobre a mesa de centro, sentou-se no sofá, abraçando os joelhos. Como? Como posso me apresentar a uma criança que para mim é uma estranha, mas ao mesmo tempo é minha própria filha? O que vou dizer a ela? Olá, sou sua mãe, mas não me lembro de você? Não precisa dizer isso logo. Rodrigo se sentou ao lado dela, mantendo distância.
Você pode se apresentar como uma conhecida do papai, só conversar, vê-la, dar a si mesma a chance de sentir alguma coisa. Os médicos diziam que o contato com pessoas próximas e um ambiente familiar podem ajudar a memória a voltar. Marina levantou-se com cuidado do lugar. Com licença, mas acho que devo ir. Acredito que vocês precisam ficar a sós. Ela pegou a bolsa e foi em direção à saída, mas na porta se virou. Ana Ferreira, se a senhora decidir algo sobre o apartamento, embora acho que essa questão já não seja mais relevante. Quando a corretora foi embora, o silêncio no apartamento se tornou quase palpável. Ana se levantou e foi até a janela. Havia escurecido. No pátio acenderam-se os postes. As crianças tinham ido para casa. Silêncio. Preciso primeiro resolver as coisas com meus pais, disse ela, sem se virar. Conversar com eles, descobrir por que ficaram calados todos esses anos. Claro. Rodrigo também se levantou. Vou te dar meu número. Quando estiver pronta, liga. Fico na cidade mais uma semana por motivo de trabalho. Podemos organizar uma videochamada com a Lara, se quiser. Ela está na Alemanha. Com a Helena. Com quem? Ana se virou. Com a Helena, minha colega. Estamos juntos há alguns meses. Ela ajuda com a Lara e a minha filha gosta dela. Ele dizia isso com tranquilidade, mas Ana captou uma nota de culpa na voz. Não pude ficar esperando para sempre. A Lara precisava de atenção feminina. E eu também sou humano. Entendo. Ana acenou com a cabeça. Você teve sua própria vida todos esses anos. Não tenho o direito de exigir nada ou fazer cobranças. Rodrigo anotou seu número em um pedaço de papel e o entregou a ela. Ana o pegou, dobrou e guardou no bolso. Eles ficaram em um silêncio constrangido. Vou indo, disse ela por fim. Obrigada por ter me contado a verdade, mesmo que eu ainda não saiba o que fazer com ela. Rodrigo a acompanhou até a porta. Quando Ana já estava saindo, ele a chamou baixinho. Ana, eu nunca deixei de amar você, mesmo quando percebi que você não voltaria. Só queria que soubesse. Ela se virou, olhou para ele, para aquele homem que um dia fora seu marido, o pai de sua filha, seu amor, e não sentiu nada além de uma leve tristeza. Desculpa, sussurrou ela, e saiu. Em casa, Ana encontrou a mãe na cozinha. Ela estava preparando o jantar. Cantarolando algo, se virou ao ouvir os passos. Ana, finalmente, já estava começando a me preocupar. Como foi o apartamento? Gostou? Mãe, precisamos conversar. Ana entrou na cozinha e sentou à mesa. Uma conversa séria. A mãe ficou em alerta e desligou o fogão. Sobre o quê? Sobre Rodrigo Cavalcante, sobre minha filha Lara, sobre a vida que vocês me esconderam. O rosto da mãe empalideceu. Ela se sentou devagar na cadeira em frente. Como você soube? Quem te disse? Ele mesmo, Rodrigo, o dono do apartamento que fui visitar. É ele. É o nosso apartamento. Há um retrato meu na parede. Estou grávida nele. Ana falava com voz igual, contendo as emoções. Ele me mostrou documentos, fotografias, me contou tudo. Sobre o acidente, sobre a amnésia, sobre como vocês não o deixaram me ver no hospital, me trouxeram para cá e mentiram durante 5 anos. A mãe ficou em silêncio, olhando para a bancada. Por quê? Perguntou Ana em voz baixa. Por que não me disse a verdade? Queria te proteger, a mãe finalmente falou. Você não se lembrava de nada. Acordou e não sabia quem era aquele homem. Os médicos diziam que o estresse poderia piorar seu estado. 5 anos, mãe, eu tinha o direito de saber. Saber o quê? De uma vida que não te lembras? De um filho que é estranho para você? A mãe ergueu a cabeça, olhos brilhando de lágrimas. Vi como você sofria depois do acidente. As dores, a reabilitação, as tentativas de recuperar qualquer lembrança. Para que acrescentar a isso ainda a culpa perante uma família que não lembra? Não era minha escolha. Ana bateu a palma na mesa. Minha vida, meu direito de saber. O pai entrou na cozinha, tendo ouvido o grito. O que está acontecendo? Ela sabe, disse a mãe rapidamente, sobre Rodrigo e Lara. O pai suspirou fundo e sentou à mesa.
Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona. Eles conversaram por um longo tempo. A mãe explicou que sempre foi contra aquele casamento, achava que Rodrigo não era digno da filha, que quando Ana perdeu a memória, pareceu uma chance de corrigir um erro. O pai admitiu que era contra o engano, mas não resistiu à vontade da esposa. Ana ouvia e sentia desmoronar tudo o que conhecia sobre sua família. Aquelas pessoas que ela amava e nas quais confiava, lhe haviam roubado 5 anos de vida. Lhe roubaram a filha. Estou indo embora, disse ela levantando-se da mesa. Preciso de tempo para assimilar tudo isso, não me liguem. Quando estiver pronta, entro em contato. Ana, me perdoa. A mãe estendeu a mão, mas Ana se afastou. Não sei se serei capaz. Honestamente, não sei. Em seu quarto, ela fez a mala. Um pouco de roupa, documentos, laptop. Ligou para uma amiga pedindo para passar a noite lá. A amiga, ao perceber o estado de Ana, concordou na hora, sem fazer perguntas. Ana passou 3 dias na casa da amiga tentando ordenar os sentimentos. Raiva dos pais, desorientação diante do futuro, uma estranha curiosidade em relação a Lara e a Rodrigo. No 4º dia, discou o número dele. Rodrigo, sou a Ana. Você falou em organizar uma chamada de vídeo com a Lara. Podemos fazer isso. 1 hora depois, eles se encontraram no mesmo café. Rodrigo trouxe um tablet. Lara apareceu na tela. Uma menina de cabelo loiro e olhos castanhos em um suéter colorido. Papai! Ela gritou animada. Onde você está? Em um café, meu sol. Quero te apresentar a uma mulher muito importante para mim. É a Ana. A gente se conhece há muito tempo. Lara se inclinou para a câmera, estudando a tela. Olá, meu nome é Lara. Tenho 8 anos. Oi, Lara. Ana mal conseguia controlar o tremor na voz. Muito prazer. Elas conversaram por uns 20 minutos. Lara contava sobre a escola, os amigos, sobre a excursão que ela e o pai fizeram às montanhas no fim de semana. Era uma menina viva, engraçada, inteligente. Ana escutava e observava, tentando encontrar uma faísca de reconhecimento, mas sentia apenas uma simpatia calorosa, como por uma criança simpática e desconhecida. Quando a conversa terminou, Ana encostou na cadeira. Ela é maravilhosa. Você a criou muito bem. Obrigado. Rodrigo guardou o tablet. O que você sentiu? Nada de especial. Ela é encantadora, mas é como olhar para uma criança estranha. Ana enxugou as lágrimas que haviam brotado. Talvez eu seja uma mãe ruim? Você não é ruim. Você simplesmente não se lembra. São coisas diferentes. Rodrigo propôs que ela fosse ao apartamento, examinasse os objetos, tentasse se lembrar de algo. Os médicos diziam que um ambiente familiar poderia ajudar. Ana concordou. Nos dias seguintes, ela passou o tempo no apartamento, percorria os cômodos, abria armários, remexia nas coisas. Encontrou suas roupas, vestidos que não usava mais, blusas, calças jeans. Experimentou um dos vestidos. Caía perfeitamente, como se feito sob medida. Na gaveta da cômoda, descobriu um diário, o seu diário. Folheou as páginas, leu os registros sobre os encontros com Rodrigo, sobre o casamento, sobre a gravidez. Hoje sentia Lara se mexer. Rô colocou a mão na barriga e ficou paralisado de emoção. Seremos felizes, sei que seremos. Lágrimas caíam sobre as páginas. Ana lia sobre a vida de uma mulher feliz e não conseguia acreditar que havia sido ela. Rodrigo vinha toda noite depois do trabalho. Tomavam chá juntos. Ele contava histórias da vida que haviam compartilhado. Como se conheceram em um show, como ele ficou 3 meses sem coragem de convidá-la para sair, como fez o pedido de casamento no terraço de um prédio com vista para a cidade iluminada. Como decoraram aquele apartamento juntos, escolhendo cada detalhe. Você queria exatamente este sofá, ele dizia, apontando para o sofá em L da sala. Fomos a 20 lojas. Eu já estava disposto a comprar qualquer um, só para acabar com aquele suplício. Mas você disse, não, precisa ser exatamente assim, para que a gente possa ficar os 3 deitados assistindo a desenhos com a Lara. E encontramos este. Ana ouvia e imaginava aquelas cenas.
Um casal jovem montando o próprio ninho. Era tocante, mas ainda parecia uma história sobre outras pessoas. Passou uma semana. A memória não voltava. Ana se sentia uma impostora. Ocupava um lugar na vida de Rodrigo e Lara, mas não conseguia lhes dar o que eles queriam. A Ana verdadeira que se lembra e que ama. Talvez devamos parar, ela disse certa noite. Isso não está funcionando. Não me lembro e não sinto o que deveria sentir. Dê tempo a si mesma, pediu Rodrigo. A Lara vem nas férias de outubro. Talvez os encontros pessoais mudem algo. Lara chegou 2 semanas depois. Ana os recebeu no aeroporto, segurando um buquê de flores. A menina correu para os braços de Rodrigo, arrastando uma malinha rosa. Ana! Ela gritou, reconhecendo o rosto com quem havia conversado por vídeo algumas vezes. Oi! Olha que mala linda a Helena me deu! Ana se agachou para ficar no nível dos olhos da menina. Oi, Lara. A mala é linda mesmo. Ela estendeu o buquê. Para você. Para mim? Obrigada. Lara pegou as flores e cheirou. Cheira bem. Papai, posso carregar? Rodrigo sorriu e pegou a malinha da filha. Foram para o apartamento. Lara entrou no próprio quarto com entusiasmo. Meus brinquedos, sentia tanta falta deles. Ela correu para as prateleiras, pegando os ursinhos e as bonecas. Ana ficou parada na porta, observando. Lara tagarelava sem parar, mostrava os brinquedos preferidos, contava como era a vida delas na Alemanha. Depois pegou um caderno de desenho. Quer ver meus novos desenhos? Aprendi a desenhar cavalos. Elas sentaram no chão do quarto infantil e Lara ia mostrando as folhas. Ana elogiava, fazia perguntas. A menina irradiava de tanta atenção. À noite, quando Lara já havia dormido, Ana e Rodrigo sentaram na sala. Ela se aproxima de você, disse ele baixinho. Vê como ela é uma criança gentil e aberta. Talvez seja assim com todo mundo. Ana segurou a xícara de chá com as 2 mãos. Não, não é. Rodrigo olhou para a porta fechada do quarto infantil. Talvez no nível do subconsciente ela te reconheça, ou simplesmente sente alguma coisa. Na manhã seguinte, Lara acordou cedo. Ana já estava na cozinha preparando o café da manhã. A menina apareceu arrastando os pés descalços no parquet. Bom dia. O que você está fazendo? Panquecas? Posso ajudar? Claro. Lara subiu na cadeira. Posso virar? Elas cozinharam juntas, conversando sobre tudo um pouco. Lara contava sobre a escola, a amiga Marta, a professora que pronunciava engraçado as palavras em português. A senhora vai aparecer bastante por aqui? A menina perguntou de repente. Quando a gente voltar na próxima vez? Ana parou com a espátula sobre a frigideira. Não sei, Lara. Tenho minha própria vida. Que pena. A menina suspirou. A senhora me agrada e o papai com a senhora fica diferente, animado. O coração de Ana apertou dolorosamente. 3 dias depois, aconteceu o que mudou tudo. Eles passeavam no parque perto de casa. Lara corria à frente. Rodrigo e Ana caminhavam atrás. De repente, a menina tropeçou em uma raiz e caiu. Um grito assustado. Ana reagiu instantaneamente. Se jogou em direção a ela antes mesmo de Rodrigo dar um passo. Levantou Lara, a examinou com urgência. Joelho machucado. Sangue. Calma, calma, meu sol. Ela sussurrou balançando a menina. Já passou, já passou. Está tudo bem. E de repente, sem saber de onde, começou a cantarolar. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi à roça, mamãe foi trabalhar. Lara foi se aquietando entre os soluços, e Ana ficou paralisada. Aquela música, aquela cantiga de ninar. Ela a conhecia, não com a mente, mas com algo mais fundo. As mãos embalavam a criança no ritmo certo. A voz encontrava sozinha as entonações certas. E então, um clarão. Um quarto escuro, um abajur em forma de estrelinha na parede. A Lara pequenininha no berço, com mais ou menos 1 ano e meio. Ela chora. Ana a pega nos braços, anda pelo quarto, cantarola aquela mesma cantiga. A menina se acalma, se encolhe contra o peito da mãe e dorme. Outro clarão. A cozinha. De manhã. Lara na cadeirinha alta,
espalhando mingau pela mesa. Rodrigo ri, tira uma foto. Ana limpa o rostinho da filha com uma toalhinha, dá um beijo na cabecinha. Mais um, o banho. Lara espirrando água, guinchos de alegria. Ana encharcada dos pés à cabeça, mas rindo, tentando segurar o corpinho escorregadio e ensaboado. Ana. A voz de Rodrigo chegou como de longe. Você está bem? Ana ergueu devagar a cabeça. As lágrimas corriam pelo rosto, mas ela sorria. Eu me lembro, sussurrou ela. Eu me lembro dela. Lembro de ter cantado essa música para ela, de tê-la dado banho, de ela aprendendo a andar e eu pegando toda vez que ela caía. Eu me lembro. Lara levantou o rostinho banhado de lágrimas, olhando para ela. É verdade, meu sol. Ana abraçou a menina com força, beijou a cabecinha. E aquele gesto, aquele cheiro de cabelo infantil, tudo era tão familiar, tão querido. Minha menina, minha Lara. Rodrigo ficou parado ao lado delas e as lágrimas corriam pelo rosto dele. Ele as abraçou as duas e assim ficaram paradas no meio do caminho do parque. Uma família rasgada pelo acidente e que finalmente estava reunida de novo. A memória não voltou de uma vez, nem toda de uma vez. Chegava em ondas, em fragmentos, ora uma imagem vívida, ora uma sensação indistinta. Mas o principal havia voltado, o amor. Ana olhava para Lara e sentia aquele sentimento materno dilacerante e avassalador. Olhava para Rodrigo e se lembrava por que um dia havia escolhido exatamente ele, contrariando a vontade dos pais. Um mês depois, Ana se mudou para o apartamento. Rodrigo continuou trabalhando na Alemanha. Ainda havia um ano de contrato, mas eles se falavam todos os dias. Lara vinha nas férias e aqueles dias eram felizes, plenos. O que vai ser de nós? Ana perguntou durante uma das chamadas de vídeo. Não sei, Rodrigo respondeu com honestidade. Aqui tenho a Helena. Você aí tem a vida que construiu nesses anos. Talvez não sejamos mais as mesmas pessoas de 5 anos atrás. Talvez, concordou Ana. Mas temos a Lara e temos a chance de nos conhecer de novo. Então vamos tentar devagar, sem pressa. Vamos ver o que vai acontecer. Ana olhou para o retrato pendurado na parede da sala. A mulher grávida a encarava da tela, feliz, apaixonada, sem saber que provações a aguardavam pela frente, mas que as havia superado e voltado para casa. Sim, Ana sorriu para o próprio reflexo do passado. Vamos tentar. Obrigado por ouvir a história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Escrevam nos comentários o que acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.